O que eu vou te contar pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida e a morte. Desde o momento em que você nasceu, você foi ensinado a acreditar que a realidade ao seu redor é absoluta, imutável. Mas e se eu te dissesse que tudo isso, a dor, o medo, a ideia de um fim definitivo, não passa de uma ilusão? Existe um livro, um conhecimento proibido que poucos tiveram acesso e que revela a verdade que esteve oculta por séculos. Um segredo tão profundo que, se compreendido, poderia libertar você das amarras do sofrimento, da dúvida e da própria morte. Esse conhecimento foi preservado por mestres tibetanos, aqueles que já atravessaram o véu da ilusão e voltaram para nos contar o que há do outro lado. Mas atenção, este não é um vídeo comum. O que você está prestes a ouvir pode abalar tudo o que você acredita ser real. Se você não está pronto para questionar as verdades mais fundamentais da sua existência, pare por aqui. Mas se chegou até aqui, é porque algo dentro de você sente que há mais, que o mundo não é exatamente o que parece. Agora eu te pergunto, você está pronto para enxergar a maior ilusão da vida? Desde que nascemos, somos ensinados a enxergar o mundo de um jeito só, como se essa fosse a única verdade. Nos ensinam que a vida é linear, que existe um início, um meio e um fim, e que a morte é o encerramento definitivo de tudo o que somos. Mas o que aconteceria se essa narrativa não passasse de uma grande farsa? Pense nos seus momentos de maior dor, de dúvida, de angústia. Aqueles instantes em que a existência parecia sufocante, como se você estivesse preso a algo que não conseguia explicar. Você já sentiu que a vida, do jeito que nos ensinaram, não faz sentido? Que há algo a mais, algo que está sempre ali, à espreita, mas que a maioria das pessoas se recusa a enxergar? O grande erro da humanidade foi acreditar que a realidade é algo fixo, imutável, mas os antigos já sabiam. O que você vê, toca e sente não é a verdade absoluta, mas uma construção da sua mente, um teatro projetado para que você nunca perceba o que realmente está acontecendo. Desde tempos imemoriais, sociedades secretas e linhagens espirituais preservaram um conhecimento que nos foi negado. A ilusão da separação, a crença de que somos apenas corpos vagando pelo tempo até sermos reduzidos ao pó, foi uma prisão cuidadosamente desenhada para nos manter sob controle. A ciência está começando a provar aquilo que os antigos sempre souberam. Estudos em mecânica quântica sugerem que a matéria não é sólida, que a realidade depende da consciência que a observa. O físico John Wheeler, um dos pioneiros nessa área, propôs a ideia do universo participativo, onde o observador desempenha um papel crucial na formação da realidade. Isso significa que o mundo ao seu redor pode ser muito mais maleável do que você imagina. Mas há algo ainda mais chocante. Aquilo que você chama de eu talvez não seja tão real quanto parece. Mestres espirituais de diversas tradições afirmam que nossa identidade, o eu que pensamos ser, é apenas um véu, um reflexo de algo muito maior. No hinduísmo, esse conceito é conhecido como Maya, a grande ilusão que nos faz acreditar que somos indivíduos separados, quando na verdade somos manifestações de uma única consciência infinita. O budismo ensina que nossa mente constrói essa ilusão por meio do apego e do medo. E o livro tibetano dos mortos, um dos textos mais misteriosos da história, nos revela que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem por diferentes estados da consciência. E aqui está o grande segredo que querem esconder de você. O medo da morte é a ferramenta mais poderosa para manter a humanidade aprisionada. Desde o primeiro dia de nossas vidas, somos ensinados a temê-la, a vê-la como algo terrível e definitivo. Mas a verdade é que a morte, como nos fizeram acreditar, não existe da forma que imaginamos. Ela é apenas uma transição, uma mudança de estado, um portal para algo muito maior. Parece absurdo? Então, pense bem. O que acontece quando você sonha? Você se sente presente, consciente, vive experiências vívidas. Mas então acorda e tudo desaparece. Agora reflita. E se a vida fosse apenas um sonho mais longo? E se o que chamamos de realidade não passasse de um estado transitório dentro de algo muito maior? A ilusão que prende a humanidade é a crença cega na matéria, no tempo, na morte como um fim. Mas agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: por que essa verdade foi ocultada? Quem se beneficia do seu medo? As respostas para isso estão registradas em um livro tão poderoso que foi mantido escondido por séculos.
um livro que contém os segredos sobre a transição entre a vida e a morte, e que nos ensina como escapar da prisão do ciclo infinito da existência. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Esse conhecimento nunca deveria chegar até você, e ainda assim, de alguma forma, você está aqui agora, ouvindo isso. O que será que isso significa? Imagine um manuscrito tão poderoso que seus ensinamentos foram protegidos por séculos, escondidos da maioria da humanidade para evitar que o véu da ilusão fosse rasgado. Esse livro existe. Ele não apenas explica o que acontece após a morte, mas revela os mecanismos ocultos que regem a realidade. Um conhecimento tão profundo que poderia libertar qualquer um que o compreendesse. O livro tibetano dos mortos, ou Bardo Thodol, é um dos textos mais misteriosos e transformadores da história. Diferente de qualquer outra escritura, ele não se preocupa com dogmas ou regras morais. Em vez disso, ele descreve, em detalhes assustadoramente precisos, o que acontece nos momentos após a morte e como nossa consciência pode escapar do ciclo de sofrimento. Mas há algo ainda mais perturbador. Os ensinamentos deste livro não se aplicam apenas à morte física. Eles também explicam a vida e todos os momentos de transição pelos quais passamos. Por séculos, apenas monges e mestres espirituais tiveram acesso a esse conhecimento. Mas por quê? Quem decidiu que a humanidade não estava pronta para saber a verdade? A resposta para isso pode estar na estrutura do próprio mundo em que vivemos. O sistema em que estamos inseridos depende da ignorância. Se todos soubessem que a morte não é um fim, mas uma transformação, o medo perderia seu poder. Governos, religiões e instituições constroem suas bases sobre essa insegurança fundamental, ditando como devemos viver, o que devemos temer e até como devemos morrer. E se você soubesse que toda a sua existência foi moldada para evitar que você desperte? Os ensinamentos do Bardo Thodol afirmam que a realidade que percebemos não passa de um reflexo da nossa mente. Isso significa que a morte, assim como a vida, é apenas um estado transitório. Mas o mais chocante é que após o último suspiro, não somos levados a um paraíso ou a um inferno, como tantas tradições nos fizeram acreditar. Em vez disso, entramos em um estado intermediário chamado bardo, onde nossa consciência se depara com suas próprias projeções. Agora pense nisso. Se a morte é apenas um portal e tudo o que experimentamos depois é um reflexo do nosso próprio estado mental, isso significa que o que carregamos em vida moldará nossa jornada após a morte. Se vivemos com medo, esse medo se manifesta. Se vivemos com apego, seremos arrastados de volta ao ciclo da existência. Mas se despertarmos para a verdade, podemos escapar. O livro tibetano dos mortos descreve esse processo de forma assustadoramente clara. Nos primeiros momentos após a morte, a consciência se vê diante de uma luz intensa. Essa luz é a essência pura da existência. O estado absoluto da consciência desperta. Para aqueles preparados, esse é o momento de se libertar. Mas para os que viveram uma vida baseada no medo e na ilusão, a luz se torna insuportável e a mente recua, se prendendo a novas ilusões e reiniciando o ciclo de sofrimento. Agora pare e reflita. Isso não parece incrivelmente parecido com a vida que já vivemos? Quantas vezes a verdade esteve diante de você, mas você não conseguiu encará-la? Quantas vezes você se sentiu à beira de uma transformação, mas o medo te puxou de volta para a zona de conforto? A ideia de que a morte é apenas um estado transitório muda tudo. Isso significa que os ciclos de renascimento não são aleatórios. Eles são resultado direto da forma como vivemos e do que acreditamos. Cada escolha, cada apego, cada medo cria padrões que se refletem não apenas na vida, mas também na morte. Mas aqui está a grande questão. Se essa verdade está disponível há séculos, por que tão poucas pessoas conhecem esses ensinamentos? O motivo é simples. Se as pessoas soubessem que a morte não é o fim e que elas têm o poder de transcender essa ilusão, toda a estrutura de controle entraria em colapso. O medo da morte é a arma mais poderosa da história. Religiões, governos, corporações, todos se beneficiam de uma humanidade apavorada e submissa. Mas você está aqui agora. Você sabe que há algo mais. O simples fato de estar ouvindo essas palavras significa que algo dentro de você já começou a despertar. O livro perdido não chegou até você por acaso. A verdade nunca foi tão acessível, mas apenas aqueles que realmente buscam conseguem vê-la.
E agora que você sabe que a morte não é o fim, surge uma nova pergunta. O que realmente acontece quando atravessamos esse portal? Para onde vamos depois do último suspiro? A maior mentira da humanidade é que a morte é o fim. Mas e se eu te dissesse que esse conceito foi criado apenas para te manter preso ao medo? O que você chama de morte não passa de uma porta, uma passagem para outro estado de existência. Você nunca deixou de existir, apenas se move entre diferentes realidades. O livro tibetano dos mortos descreve a morte não como um evento final, mas como uma transição, um momento em que a consciência se liberta do corpo e entra em um estado desconhecido para a maioria das pessoas. No instante em que damos o último suspiro, o que acontece não é um apagão, mas uma expansão. Já ouviu relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte? Muitas delas descrevem algo assustadoramente parecido com o que está no Bardo Thodol, um túnel de luz, uma sensação de libertação, encontros com seres espirituais e até mesmo uma revisão da vida. Mas há um detalhe que poucos percebem. O que vemos depois da morte depende do nosso estado de consciência. Isso significa que não há um destino fixo. Não existe um céu universal para todos, nem um inferno absoluto. O que existe são estados de percepção moldados pela nossa própria mente. O bardo, esse espaço intermediário entre a vida e a morte, é descrito como uma fase onde as ilusões que carregamos em vida se manifestam de forma amplificada. Se vivemos com medo, veremos formas assustadoras. Se vivemos com amor e clareza, o caminho será diferente. A morte não nos dá um novo começo. Ela apenas nos mostra, sem filtros, aquilo que já carregávamos por dentro. Mas é aqui que entra a parte mais intrigante. Se você estiver consciente no momento da morte, pode escapar da roda do sofrimento. Os tibetanos chamam esse momento de encontro com a luz clara. Nos instantes após a morte, a consciência se vê diante de uma luz indescritível, algo puro, infinito, avassalador. Esse é o momento em que você pode se fundir ao todo, à essência do universo. Mas a maioria das pessoas falha nessa etapa. Por quê? Porque o medo nos faz recuar, o apego à identidade, ao ego. As memórias da vida passada nos faz fugir da luz e buscar algo mais familiar. E é assim que nos prendemos ao ciclo do renascimento. Agora, pare por um momento e pense. E se essa experiência não estivesse limitada ao momento da morte? E se você pudesse acessar esse estado ainda em vida? Místicos, meditadores avançados e até experiências com enteógenos mostram que é possível acessar o que os tibetanos chamam de a luz clara, sem precisar morrer fisicamente. Experiências fora do corpo, projeção astral, estados profundos de meditação, tudo isso são tentativas de simular o que acontece após o último suspiro. Mas aqui está o segredo. Se você conseguir reconhecer essa luz em vida, estará preparado para o momento da morte e poderá atravessar esse portal sem medo. Mas há uma pegadinha. O Bardo Thodol avisa que a maioria das pessoas não consegue ver a luz pelo que ela realmente é. Muitos a interpretam como deuses, anjos, mestres espirituais ou até como um julgamento. Tudo isso são criações da mente. A verdade é que a luz não é algo fora de você, ela é você. Agora pense, se tudo o que experimentamos após a morte é reflexo da nossa própria consciência, o que isso significa para a vida que estamos vivendo agora? Isso significa que cada medo que você tem, cada trauma que carrega, cada crença limitante não desaparecerá com a morte. Pelo contrário, eles se tornarão ainda mais evidentes no outro lado. Se você vive uma vida de confusão, medo e apego, a transição será turbulenta. Mas se você despertar agora, poderá cruzar esse portal com clareza e libertação. O livro tibetano dos mortos não foi escrito para ser apenas lido. Ele foi feito para ser compreendido e vivido. Ele ensina técnicas para manter a consciência desperta no momento da transição, para não cair nas armadilhas da mente. Os mestres tibetanos passam anos praticando isso porque sabem que a morte não é um evento futuro. Ela está acontecendo o tempo todo. Cada noite, ao dormir, você experimenta uma mini-morte. Cada grande mudança na sua vida é uma morte simbólica. Cada vez que você abandona uma versão antiga de si mesmo, está morrendo e renascendo. Agora imagine que você está diante dessa porta neste exato momento. Você sente que há algo além, mas sua mente tenta te puxar de volta para o que é familiar. Você atravessa ou recua.
O grande segredo é que essa escolha já está sendo feita a cada instante da sua vida. E a pergunta que fica é: se você morresse hoje, estaria pronto para encarar a verdade? Agora imagine o seguinte: você está diante do desconhecido. Tudo o que definiu sua existência até agora, seu corpo, sua identidade, sua história, se dissolve como fumaça. Você não sente dor, não há tempo, não há forma, apenas uma vastidão silenciosa. Esse é o momento em que a maioria das pessoas entra em pânico, porque tudo o que elas conheciam desaparece. Mas para aqueles que estão preparados, esse é o instante mais importante da jornada. No budismo tibetano, esse estado intermediário é chamado de bardo. Ele não acontece apenas após a morte, mas também durante a vida, nos momentos de transição, nos períodos de incerteza, quando uma fase termina e outra ainda não começou. Você já passou por isso antes, quando perdeu algo importante, quando se sentiu à deriva, sem saber qual caminho seguir. E é nesse espaço entre mundos que o destino da alma é decidido. Segundo o livro tibetano dos mortos, o bardo é dividido em diferentes fases. A primeira é a experiência da luz clara, onde a consciência tem a chance de se unir ao todo. Mas poucos conseguem suportar essa verdade. A maioria sente medo, tenta se agarrar ao que conhece, e é aí que começa o problema. Na segunda fase do bardo surgem projeções mentais. Se você viveu uma vida de paz e clareza, encontrará figuras benevolentes, sensações de calma e um chamado para seguir em frente. Mas se você carregava medos, culpas e apegos, verá formas aterrorizantes, que na verdade não são entidades externas, mas criações da sua própria mente. Agora pense nisso. Quantas vezes na sua vida você já reagiu ao medo de algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você ficou preso em pensamentos negativos, sentindo-se sufocado por problemas que estavam apenas na sua cabeça? O que acontece no bardo é a amplificação disso. Ele é um espelho da sua consciência, expondo tudo o que estava oculto. A terceira fase do bardo é a mais perigosa. Se a consciência ainda não despertou, surge o impulso incontrolável de reencarnar. A mente, desesperada por um novo corpo, busca refúgio na matéria, se agarrando a qualquer oportunidade para voltar. Nesse momento, a pessoa não escolhe onde renascer. Ela é puxada por seus próprios desejos e medos, caindo novamente no ciclo do samsara, o eterno retorno ao sofrimento. Mas há um segredo que poucos conhecem. É possível escapar desse ciclo. Os mestres tibetanos passam anos praticando a arte de permanecer lúcidos no bardo, reconhecendo suas próprias projeções e recusando o chamado da reencarnação compulsiva. Eles sabem que a morte não é um fim, é uma chance de libertação. Se a consciência permanecer desperta e não se deixar enganar pelas ilusões criadas pela própria mente, ela pode transcender e alcançar um estado além da reencarnação. Mas a verdade é que esse processo não começa no momento da morte. Ele já está acontecendo agora, na sua vida. Cada grande transição que você enfrenta, cada mudança difícil, cada perda, cada momento de incerteza, tudo isso são bardos. Se você aprende a navegar por esses estados em vida, também saberá como atravessá-los na morte. Agora pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu perdido? Quantas vezes sentiu que estava em um limbo, sem saber o que fazer? Esses são seus bardos pessoais, e a forma como você os encara determina o que vem depois. Mas há algo ainda mais assustador. O livro tibetano dos mortos nos alerta que a maioria das pessoas não percebe quando está no bardo. Elas ficam presas em um ciclo de confusão e desespero, acreditando que ainda fazem parte da antiga realidade. Elas não sabem que morreram. Isso te lembra algo? Pessoas que vivem presas ao passado, incapazes de seguir em frente. Pessoas que não enxergam que sua vida já mudou, mas continuam presas às mesmas ilusões. Esse é o grande ensinamento dos mestres tibetanos. A morte e a vida não são tão diferentes quanto pensamos. O que você faz agora, os estados de consciência que cultiva, determinarão o que encontrará no outro lado. Então eu te pergunto, você está vivendo conscientemente ou está apenas reagindo aos seus medos? Você já parou para pensar que talvez tudo o que você teme, tudo o que te limita, tudo aquilo que parece te aprisionar, não esteja no mundo, mas na sua própria mente? Os antigos mestres sabiam que a mente é uma ferramenta poderosa, mas também é a maior armadilha que existe. Ela cria ilusões,
distorce percepções e nos faz acreditar que estamos presos, quando na verdade a prisão nunca existiu. O livro tibetano dos mortos nos alerta que, tanto na vida quanto na morte, o que experimentamos não é uma realidade fixa, mas um reflexo do que carregamos dentro de nós. Agora, pare por um momento e pense: quantas vezes você já sofreu por coisas que sequer aconteceram? Quantas vezes ficou preso a um medo que nunca se concretizou? Quantas vezes sua mente transformou pequenas preocupações em monstros incontroláveis? A verdade é que fazemos isso o tempo todo, e é exatamente assim que o bardo, o estado intermediário entre a vida e a morte, funciona. Quando morremos, nossa consciência se vê diante de um grande espelho. Esse espelho não julga, não impõe regras, não decide para onde iremos. Ele apenas reflete aquilo que somos por dentro. Se carregamos medo, veremos horrores. Se carregamos paz, veremos luz. Se temos apego, seremos puxados de volta ao ciclo da existência. Mas o mais assustador disso tudo? O mesmo acontece agora enquanto ainda estamos vivos. Isso significa que sua realidade não é apenas um conjunto de eventos externos. Ela é um reflexo direto da sua consciência. Se você vive em um estado de medo e ansiedade, tudo o que enxerga será moldado por esse estado. Se vive buscando validação externa, sempre sentirá que falta algo. Se prende ao passado, continuará revivendo os mesmos ciclos, as mesmas dores. A mente humana tem um talento especial para criar prisões invisíveis, prisões que nós mesmos escolhemos entrar. E é exatamente isso que acontece no bardo. Quando uma pessoa morre, sua consciência começa a projetar formas e imagens que refletem seus próprios medos e desejos. Para aqueles que viveram uma vida de caos e confusão, essas projeções se tornam aterrorizantes. Eles veem demônios, sombras, vozes que os atormentam. Mas o que o livro Tibetanos dos Mortos revela é chocante. Essas figuras não são reais. Elas são criações da própria mente da pessoa. E aqui está a chave para escapar desse ciclo. O que você enxerga pode parecer real, mas é apenas um reflexo do que existe dentro de você. Agora pense nisso. E se esse conceito não se aplicasse apenas ao pós-morte? E se ele também valesse para a vida que você está vivendo agora? A mente cria projeções o tempo todo. Quando você tem medo de falhar, sua mente projeta um futuro onde tudo dá errado. Quando você se apega a alguém, projeta nele qualidades que ele pode nem ter. Quando acredita que não é bom o suficiente, cria um mundo onde isso parece verdade. Mas a realidade não é fixa. Assim como no bardo, o que você vê depende do estado da sua consciência. Os monges tibetanos treinam por anos para enxergar através dessas ilusões. Eles sabem que a realidade é mutável, que tudo o que experimentamos é, na verdade, um reflexo interno. Mas a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas vivem em um ciclo de sofrimento, repetindo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas, sem nunca se dar conta de que a saída esteve diante delas o tempo todo. Mas existe uma forma de escapar. Se no bardo a chave para a libertação é reconhecer que tudo é uma ilusão, o mesmo vale para a vida. O primeiro passo é desenvolver consciência. Cada vez que um medo surgir, pergunte-se: isso é real ou é uma projeção da minha mente? Cada vez que sentir que algo te prende, questione: quem disse que eu estou preso? O segundo passo é o desapego. O livro tibetano dos mortos nos ensina que o maior erro que podemos cometer, tanto na vida quanto na morte, é nos agarrarmos às coisas como se elas fossem permanentes. Apegamos-nos às pessoas, às crenças, às dores do passado, sem perceber que tudo isso é transitório. E esse apego nos prende ao ciclo da reencarnação. Agora pare e reflita. O que você está segurando que já deveria ter soltado? Se você morresse hoje, o que te puxaria de volta? Um medo? Um arrependimento? Um desejo não realizado? Tudo o que você não solta te prende. Mas aqueles que aprendem a soltar em vida não precisam repetir esse ciclo na morte. Isso significa que o despertar espiritual não é algo que acontece apenas em um mosteiro, nem no momento da morte. Ele pode acontecer agora. Tudo o que você precisa fazer é enxergar através das ilusões e se libertar do medo. Mas e quando chega o momento decisivo? O que acontece quando você finalmente se depara com a luz? Você está preparado para atravessar ou será puxado de volta para o ciclo da existência? Imagine que tudo chegou ao fim. Seu corpo não responde mais. O último suspiro foi dado e, de repente, silêncio. Não há dor, não há tempo, não há forma.
apenas uma vastidão sem limites. É nesse instante que a escolha final acontece. No livro tibetano dos mortos, esse momento é descrito como o encontro com a luz clara, uma experiência onde a consciência percebe pela primeira vez sua verdadeira natureza. Essa luz não é apenas um fenômeno visual, ela é a essência do universo. É como se, de repente, você fosse tomado por uma compreensão infinita, uma clareza absoluta de que sempre esteve além do tempo e do espaço. Mas há um problema. A maioria das pessoas não suporta essa luz. E é aqui que a grande decisão acontece. Ou você a reconhece e se liberta, ou recua e continua preso ao ciclo da existência. Agora pense nisso. Quantas vezes na vida você teve oportunidades de mudar, de transcender seus medos, mas hesitou? Quantas vezes sentiu que estava diante de uma verdade maior, mas preferiu se agarrar ao que era familiar? Esse momento acontece o tempo todo, não apenas na morte. A luz clara está sempre presente, sempre chamando, mas pouquíssimos conseguem enxergá-la. Por quê? Porque a mente resiste. O ego se agarra à identidade, às memórias, às histórias que construímos. Quando a luz clara aparece, tudo isso se dissolve. E isso é assustador. Para a mente, parecerá um colapso. Mas para aqueles que compreendem o que está acontecendo, esse é o maior presente que existe. Os mestres tibetanos dizem que o segredo para atravessar esse momento está na preparação. Quem passou a vida apegado ao mundo material, identificando-se apenas com o corpo e as emoções, verá a luz e entrará em pânico. Mas quem cultivou consciência, quem se dedicou a entender a natureza da existência, verá a luz e dirá: eu sou isso. Agora pense, como você reagiria se neste exato momento tudo o que você acredita ser simplesmente desaparecesse? Essa não é uma pergunta teórica. Essa é a questão mais importante da sua existência, porque mais cedo ou mais tarde, você estará diante dessa escolha. Os textos tibetanos alertam que aqueles que não conseguem reconhecer a luz clara começam a projetar imagens familiares. Eles criam cenários para se sentir mais confortáveis. Alguns veem guias espirituais, anjos, mestres. Outros percebem rostos conhecidos. Tudo isso são manifestações da mente, tentativas de suavizar o impacto da transição. Mas cada nova ilusão que surge significa uma oportunidade perdida. E então, lentamente, a consciência começa a decair. O brilho se enfraquece. O medo se instala. E antes que perceba, o ciclo de reencarnação se reinicia. Mas há uma maneira de evitar isso. Os monges tibetanos treinam para reconhecer esse momento enquanto ainda estão vivos. Eles praticam estados de meditação profunda, onde tentam experimentar a dissolução da identidade. Esse treinamento permite que, quando o momento final chegar, eles não entrem em pânico, eles simplesmente atravessam a luz. Agora eu te pergunto, se a morte chegasse hoje, você estaria pronto? A preparação para esse momento começa agora. A forma como você vive determina como você morrerá. Se sua vida for cheia de distrações, de apegos, de ilusões, o momento final será confuso e aterrorizante. Mas se você treinar sua mente para o desapego, para a clareza, para a consciência plena, então você verá a luz pelo que ela realmente é e poderá atravessá-la. E aqui está a parte mais impressionante. Essa experiência não está limitada ao momento da morte. Você pode vivenciá-la ainda em vida. Momentos de profunda paz, de clareza absoluta, de conexão com algo maior. Tudo isso são vislumbres da luz clara. A meditação, as experiências de quase morte, até mesmo certas práticas espirituais avançadas podem proporcionar um contato com essa dimensão. Mas há algo ainda maior. O que acontece depois que você reconhece a luz? O que há além do ciclo de nascimento e morte? Existe um caminho para romper a ilusão e alcançar a libertação definitiva? Agora que você sabe que a morte não é um fim, mas uma transição, agora que compreendeu que a mente cria suas próprias ilusões e que a luz clara é o portal para a libertação, surge a pergunta mais importante de todas: como escapar do ciclo? Como se libertar da roda infinita de nascimento e morte? Os mestres tibetanos nos dizem que existem apenas duas possibilidades. A primeira, continuar preso no samsara, o ciclo interminável de encarnações, onde a consciência, iludida pelo desejo e pelo medo, renasce repetidamente sem se lembrar da verdade. Cada vida se torna uma repetição das mesmas lições, das mesmas dores, das mesmas ilusões. A segunda
despertar, reconhecer a verdade, romper o ciclo e alcançar o estado de consciência plena, onde o ser não está mais sujeito às leis da matéria e do tempo. Mas como isso é possível? Como alcançar essa libertação? O segredo está no que o livro Libetano dos Mortos chama de reconhecimento no momento certo. Aquele que compreende que toda a realidade é uma ilusão, que vê a mente como um mecanismo criador de projeções e que solta completamente todo o apego ao ego e ao mundo, esse consegue escapar. Agora, pense em sua vida. Quantas vezes você já sentiu que estava preso em padrões repetitivos, relacionamentos, medos, desafios, sempre parecendo retornar ao mesmo ponto como um ciclo infinito? Isso não é coincidência. Isso é um reflexo da própria roda do Sansara. A libertação não acontece em um instante milagroso. Ela é uma prática. Ela é um estado mental cultivado dia após dia. Os ensinamentos tibetanos dizem que existem 3 passos fundamentais para se preparar para esse momento. O primeiro é treinar a mente para ver, além da ilusão. Se a mente cria o que experimentamos, então o primeiro passo é treiná-la para reconhecer a verdade. Isso significa cultivar a capacidade de observar os próprios pensamentos sem se identificar com eles. Significa aprender a enxergar os medos, os desejos e os apegos como ilusões passageiras, sem permitir que eles nos dominem. A prática da meditação é um dos principais métodos usados pelos mestres para alcançar essa clareza. Mas isso não significa apenas sentar em silêncio. Significa viver conscientemente, perceber o mundo com olhos atentos, não cair nas armadilhas do ego. O segundo é aprender a morrer antes de morrer. Os mestres dizem que quem aprende a morrer antes da morte não tem nada a temer quando o momento chegar. Isso significa praticar o desapego em vida, soltar medos, abandonar o ego, perceber que tudo é transitório. Na prática, isso quer dizer: liberte-se do apego às posses. Elas são temporárias. Liberte-se do apego às opiniões. Sua identidade não é definida pelo que os outros pensam. Liberte-se do medo do futuro. Ele é apenas uma projeção da sua mente. Quanto mais você se desapega agora, mais leve será a sua transição para o outro lado. O terceiro passo é reconhecer a luz clara antes da morte. A luz clara não aparece apenas no momento da morte. Ela está presente em todos os momentos de nossa existência. Só não a vemos porque estamos distraídos. Momentos de profunda paz, de conexão com algo maior, de clareza absoluta, tudo isso são vislumbres dessa verdade. Quanto mais você treinar sua mente para reconhecer a luz agora, mais fácil será reconhecê-la quando a morte chegar. E esse é o maior ensinamento dos mestres. O despertar não acontece depois da morte. Ele acontece agora, neste exato momento. Agora pense, se você morresse hoje, estaria pronto? Ou sua mente ainda te manteria preso às mesmas ilusões? Os tibetanos nos ensinam que a libertação não é um privilégio reservado a poucos iluminados. Ela é possível para qualquer um que esteja disposto a enxergar a verdade. E agora que você sabe disso, surge a pergunta final. O que você vai fazer com esse conhecimento? A vida inteira você foi condicionado a acreditar que a morte era um fim, que a realidade era fixa, que você era apenas um ser passageiro neste mundo. Mas agora você sabe a verdade. Você nunca foi um prisioneiro. Você sempre teve a chave. A decisão de se libertar não acontece depois da morte. Ela acontece agora. A pergunta é: você está pronto para atravessar o portal? Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que algo dentro de você já está despertando. Eu sei que esse não foi um conteúdo fácil. Talvez algumas dessas ideias tenham sido desconfortáveis. Talvez tenham feito você questionar tudo o que acreditava ser verdade. E esse é exatamente o propósito. Mas e agora? O que você vai fazer com esse novo entendimento? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Eu mesmo já passei por esse momento de despertar.
E não foi simples. Lembro da primeira vez que me deparei com essas ideias. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Por dias fiquei pensando: e se tudo o que me ensinaram sobre a vida e a morte estiver errado? A resposta que encontrei foi libertadora. Nós sempre soubemos a verdade. Apenas nos disseram para esquecê-la. Agora é sua vez. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta e compartilhe. Porque acredite, muitas pessoas ainda estão presas nesse ciclo sem nem perceber. Talvez elas também precisem ouvir isso. Deixe um comentário abaixo com uma palavra que defina como você se sente agora. Pode ser desperto, intrigado, preparado. Qualquer coisa que represente o que esse conhecimento despertou em você. E agora uma última coisa. Você realmente achou que esse era o fim da jornada? Nos vídeos recomendados, há 2 conteúdos que vão levar esse conhecimento ainda mais longe. Mas eu vou te avisar, o que está ali pode mudar completamente sua visão da realidade. Se você tem coragem, clique agora e continue essa jornada. O despertar está apenas começando.